e nós nos dispormos a fazer aquilo. E rapidamente, no rastilho de pólvora, no desenvolvimento da tecnologia dos smartphones, dos computadores, dos tablets, o desenvolvimento dessa tecnologia, ele é exponencial, se você for ver, desde que os primeiros computadores foram criados até hoje. A comparação é absurda. Muitos falam, e isso é verdade, que aquela primeira viagem para a Lua, nos anos 60, que eles pousaram um módulo lunar na Lua, o computador mais moderno que existia era mais primitivo do que uma calculadorinha dessas que você compra hoje na loja de R$ 1,99. Quem dirá se comparar a um notebook, a um smartphone, não tem nem comparação. E aquele pouso na Lua, ele foi todo feito por cálculos matemáticos na caneta Bic, no lápis e na borracha, nas réguas, nos instrumentos de medidas, e tudo ia sendo calculado pela mente humana, por várias mentes humanas, que determinou a chegada do homem à Lua. E para Deus vir até nós, virá através do futuro, do desenvolvimento da tecnologia que existe hoje. Desse smartphone aí que você segura na mão, não é? Veja que isso daí, com a minha ajuda, eu ajudando você, e principalmente você me ajudando e ajudando a nós todos, né? Deus não virá, abrirá as nuvens e Jesus sairá num cavalo de fogo. Cara, poderia fazer assim? Poderia, mas seria muito dramático. Cara, nós humanos não estamos preparados. Lembra do João Batista? Ele veio mandado antes, meio que para fazer um teste ali com o pessoal, para ver se dava para revelar Jesus Cristo para aquele pessoal. E ele achou que sim, o João, mas ele se enganou. Tanto que se ele se enganou, que Jesus, naquela época, não obteve um sucesso grande. Ele acabou sendo inocente e morto por uma morte maldita, que é a de ser crucificado pelo exército romano, como se ele fosse um grande bandido, um malfeitor, quando na verdade ele só queria salvar a humanidade. Tomou para si os nossos pecados, e quando eu falo isso, já vem a absorção da sua mente, como se isso fosse religião, mas não é. Não é. Jesus é algo real da ciência. E nós temos que encontrar um ícone muito importante, que ele se falou deles por gerações de pessoas, o chamado o cálice sagrado. A Arca da Aliança não é de nosso interesse, nós talvez gostássemos dela como objeto para estar no museu, como o Davi de Michelangelo, a Mona Lisa, né? Essa Arca da Aliança judaica. Talvez para eles seja um objeto da grandiosidade de Deus, mas o objeto da grandiosidade de Deus para nós é o Santo Graal. E quando eu falo em Santo Graal, você entende um cálice de ouro cheio do sangue do Cristo. Amor. Raciocine um pouco.
Digamos que tiraram Jesus da cruz, alguém foi lá com um cálice e encheu de sangue e guardou em algum lugar. Passou mais de 2000 anos, você acha que aquele sangue virou o quê, meu anjo? Virou vestígios de pó, serve para nada, né? Sequer se dá para provar que aquilo um dia foi sangue. Talvez dê para provar através do teste do carbono que era orgânico, no máximo isso daí. Mas nós temos o sangue do Cristo fresco, congelado no gelo eterno. Quando aconteceu a morte do Cristo na cruz, então o centurião romano foi lá e disse: quebre as pernas dos que estão sacrificados, são 13, Jesus e mais 2 ladrões, para que eles morram logo e a gente tire esses cadáveres da cruz, para não ficar para amanhã, porque amanhã é feriado aqui nessa nossa região, é a Páscoa dos judeus. E se os judeus nos vir trabalhando aqui no sábado, vão encher o saco, como eles só enchem o saco, os judeus. Aí o soldado romano chamado São Longuinho, da Igreja Católica, ele foi lá, feriu e veio e voltou e disse ao centurião: olha, dos 3, os 2 ladrões ainda estavam vivos, fiz como o senhor me pediu, eu quebrei as pernas deles. Estão dando os últimos agonia. Já o Jesus já parece morto. Aí o centurião fala: bom, cargas d'água, esse Jesus famoso, vá lá com a lança e atravesse o coração dele só por garantia. E ele fez isso. Jesus parecia morto, então ele espeta o peito de Jesus e sai sangue e pinga nesse vermelhinho do olho aqui do São Longuinho, tá vendo? E o São Longuinho então passa a sentir muita febre. E o que é interessante é que existe um documento romano da soldadaria romana dizendo que um dos seus soldados rasos começou a fazer coisas sobrenaturais. Ele brilhava como uma lanterna acesa, os objetos se arrastavam em direção a ele e as pessoas tinham sensações horríveis na sua presença. O texto romano da soldadaria diz que daí o centurião veio por trás e decepa a cabeça do chamado soldado que enfiou a lança no coração de Jesus e recebeu uma tigorfada de sangue no olho. Junto com esse sangue vieram os patógenos, entre aspas, as bactérias, vivendo biologicamente no corpo do Jesus. Ah, Jesus é Deus? Não, mas bactérias vivendo no corpo de Jesus são Deus, ou nos leva a Deus, enfim. Aí o prefeito da Centúria, esse documento romano, está lá no Vaticano, esse documento, ele diz assim: vamos tacar fogo nisso. E o centurião fala: não, vai que ao tacarmos fogo, até eu lembro dessa parte, vai que isso se transforme num grande dragão de fogo e consuma nós todos. Vamos jogá-lo dentro de um caixote de madeira, amarrar e vamos deixar isso congelado no gelo eterno. Porque você há de convir comigo que toda aquela Europa, toda aquela Rússia, ali era de conhecimento dos romanos e eles foram para o norte. Há uma linha de pensamento que diz não, que eles preferiram o gelo eterno que existia no sul, que seria uma região muito mais desértica e longínqua, para que nunca se achasse, enquanto Roma existisse pelo menos, aqueles vestígios do sangue do Cristo, o cadáver
do som longuinho.